Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam todos muito bem. As famílias de vocês também, espero que estejam todas muito bem, né? Infelizmente, nós ainda temos que permanecer distantes, né? Estou com saudade, queria estar com vocês na sala de aula, gosto muito desse contato, da troca que nós fazemos diariamente aí na sala de aula, mas infelizmente ainda não é possível, né? Bom, antes de eu começar a dar continuidade na nossa disciplina, eu quero fazer uma... Quero relembrar com vocês o que nós já estudamos, né? Então, no módulo 1, nós começamos a estudar sobre a arte e o planeta, né? E aí, a função da arte e a representação do planeta que nós vimos, né? Nós conversamos um pouco sobre a paz e o pacifismo, né, que é a busca pela paz da humanidade, né? Então, primeiramente, nós conversamos no painel então sobre John Lennon, né, e a performance com a Yoko Ono, né? Depois nós fizemos a leitura de uma pintura da natureza, né? É, Falamos um pouco sobre o clima. Falamos um pouco sobre as conexões à rede mundial, né? O fato de tudo estar interligado, né? Principalmente hoje com a internet e até quando a internet não era tão disseminada assim, e que existia um computador a cada 50 mil lares no início dos anos 2000, né? Que a rede global estava aberta e que havia comércio global no mundo, né? Então, as nações aí já faziam o comércio e isso é um dos aspectos da globalização, né? Sem falar na troca de informações e de conhecimentos, né? Falamos também sobre o celular e a comunicação que nós podemos ter com pessoas que nós conhecemos e que estão do outro lado de um oceano ou do outro lado do planeta, né? Falamos sobre migrações, né, que é o deslocamento de pessoas de um ponto para o outro, fugindo do clima, da seca, de intempéries, de tempestades, enfim, de tsunamis, que seja, né? Falamos sobre as populações, né, e que o nosso planeta hoje vive uma superpopulação, né, no nosso planeta. E é graças a essa superpopulação e que tem gerado algumas doenças, né? É, um pouco sobre música e sobre uma só voz, né? Da música We Are the World, né? Que juntou vários artistas e fazendo um alerta sobre o mundo, né? Falamos também sobre uma instalação que chamava atenção sobre a água, né? Apesar de nós vivermos num planeta que 3/4 dele tem água, mas menos de 1% ela é potável e é acessível também, né? Quantas e quantas pessoas aí não morrem de sede todos os anos, né? Vimos também um desenho animado estadunidense, né, chamado A Hora da Aventura, falando sobre o fim do mundo. Depois, né, de falar sobre toda essa questão macro, né, o mundo, nós demos uma pequena funilada e chegamos na representação da natureza, no módulo 2, né, e as formas como a natureza é retratada dentro da arte, né? Nós começamos falando sobre uma pintura, né, do Claude Monet, é, mostrando, né, as ninféias em seu jardim.
E ao lado nós vimos também uma instalação efêmera, né? Ou seja, tem pouca duração, né? Dura por um breve momento e depois desaparece por completo. Seguindo o painel aí do módulo 2, nós vimos a fotografia, né, de Sebastião Salgado mostrando um grande iceberg, né, uma geleira, em que parece um castelo, né, o seu formato. Vimos também um pouco sobre os aborígenes e as estátuas que eram feitas, né, no caso os aborígenes australianos. Mas sabe-se que aborígene é a pessoa originária do território em que vive, né? Então, os nossos índios, por exemplo, o povo Yanomami, que vive lá na Amazônia, eles são aborígenes do Brasil, né? Assim como de várias partes do mundo. Depois nós vimos uma outra pintura do Hélio Melo, mostrando a entrada da floresta, mas quando a gente olha por ela, né, não tem floresta, né, é só a entrada. E a lenda, que até inclusive caiu na prova, né, do povo ticuna, que segundo essa lenda a terra era coberta por uma árvore enorme, cujo nome era Samaumeira, e tudo era frio e escuro. Os irmãos Iou e Ipe chamaram todos os animais da floresta para derrubá-la. E aí onde essa árvore caiu, o tronco é o rio Solimões, os galhos são os rios adjacentes, né, e que se ligam ao rio Solimões, e as folhas então deram origem às árvores de toda a floresta, né? Bom, nós continuamos então aí falando na tarefa que eu passei na outra semana, né, sobre a tinta acrílica, tinta óleo, nanquim, guache, aquarela, luz e sombra, né? Luz e sombra, como o nome já fala, e que é super automático para nós, né? Onde tem luz é claro, onde tem sombra é escuro, né? Aí nós temos o foco de luz, né? Que é em cima de um único objeto, como essa lâmpada aqui em cima de mim, né? E aí a gente olha, né, aqui na parede, né, a sombra projetada lá atrás, né? Então, é isso. Falei meio rápido, até porque a gente já falou bastante sobre isso em aulas anteriores. Bom, agora nesse nosso próximo módulo, módulo 3, nós vamos falar sobre objetos para o futuro. Na página 27, nessa imagem que vai ser apresentada para vocês agora, vocês estão vendo aí, então, uma luminária confeccionada por Culpa Roca e Tete Leal, né, na Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, olha que luminárias lindas, né? Do que será que elas são feitas, né? A impressão é de que são feitas de renda, né? São luminárias enormes, redondas, né? Muito interessante. Fácil de fazer, inclusive. Bom, aí na página 28, nós temos uma imagem para reflexão, né? Que está sendo apresentada agora. Bom, a sociedade contemporânea tem produzido cada vez mais objetos e bens industrializados. Depois de utilizados, esses materiais, parcial ou integralmente, tornam-se lixo. A grande quantidade de lixo é um problema para a maioria das cidades do mundo. Por isso, é importante consumir de modo consciente e fazer o descarte adequado do lixo para que seja possível reciclá-lo.
Um descarte adequado é a melhor forma de enfrentar o crescente acúmulo de resíduos em aterros e no oceano e pode estimular a prosperidade social, gerando empregos e novos produtos. Sacolas plásticas e embalagens como as garrafas PET são alguns produtos numerosos e nocivos ao ambiente, porque levam um longo período para decompor-se. Colecionar objetos descartados como esses pode ser divertido. Com eles é possível construir algo novo, ajudando a reduzir o consumo. E aí, vocês já experimentaram fazer isso? Alguma vez? Algum objeto? Neste módulo faremos esse exercício. Então, comece a guardar embalagens que tiver disponíveis. Elas serão utilizadas ao longo das próximas aulas em atividades que vocês vão realizar aí na casa de vocês. Então, né? E aí nessa imagem que eu apresentei antes da leitura deste texto, mostra então um pêndulo, né, um instrumento de percussão feito com tampinhas, né, que ao agitarmos vai produzir sons, né, do atrito de uma tampa com a outra. Bom, aí embaixo, ainda na página 28, vocês verão duas questões para serem refletidas. Então, lá no caderno de vocês vão colocar a data de hoje, dia 2 de abril de 2020, aí vão pôr, né, módulo 3, objetos para o futuro, aí começando por você, um subtítulo, e embaixo responda essas questões A e B, por gentileza. Tá? Então já tem a primeira atividade aí para ser feita. Vamos agora para o painel. Essa primeira imagem que vai aparecer aí na frente os FIFOs são pequenos lampiões feitos com diversos materiais descartados, como latas de origens variadas e barbantes. Eram utilizados na década de 1950 para iluminar as casas da zona rural do estado da Bahia. Esses objetos fazem parte da coleção da arquiteta paulista Lina Bobardi, que concebeu o Museu de Arte Popular da Bahia, inaugurado no início da década de 1960, com uma grande mostra que colocava em evidência a qualidade do artesanato e da arte popular feitos na região do Nordeste do Brasil. Então, bacana essas imagens, né? Só uma curiosidade, Lina Bobardi é a arquiteta responsável pela construção do MASP, tá, gente? Lá na Paulista, na cidade de São Paulo, tá? Então, aí no painel falando sobre reciclar, reutilizar e reduzir o consumo, essa primeira imagem já mostra, né, uma ideia aí de reutilização de produtos, né? Bom, depois a próxima imagem que nós temos, que vai aparecer agora, temos a cabeça de touro de Pablo Picasso, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o artista espanhol Pablo Picasso vivia em Paris. Naquele momento em que a cidade estava ocupada pelas forças alemãs, havia escassez de bens materiais de todo tipo. O artista passou a desenvolver um trabalho de montagem usando objetos descartados. Essa técnica recebe o nome de assemblage. Então, o que é assemblage? Assemblage ela é quando a gente faz o acúmulo de materiais, transformando esses materiais que separadamente têm uma função, né? Quando a gente faz essa junção deles, nós temos um novo significado, né? Então, é a ressignificação desses objetos, transformando em algo diferenciado com um outro olhar, com uma nova perspectiva. Tá? Depois temos uma imagem, né, que ela até, eu considero ela triste, né, que do fotógrafo norte-americano Chris Jordan, né, viajou ao atol de Midway, no norte do Oceano Pacífico, onde encontrou milhares de albatrozes mortos. Os pássaros tinham ingerido grande quantidade de lixo plástico disperso no oceano. Essa fotografia de uma série realizada nessas ilhas, o artista alerta para a ameaça que o lixo industrial representa para o meio ambiente, os animais e o próprio ser humano, como vocês podem ver.
em um vídeo, tal como o albatroz, os seres humanos não têm mais capacidade de discernir o que é nutritivo do que é tóxico para as nossas vidas e nossos espíritos. Né? Então aí na página 30, como vocês acompanharam, essa imagem aí que por vezes é até perturbadora. Né? Então vejam como é possível a gente pegar questões, no caso aqui, essa questão ambiental, né, do lixo, de animais sofrendo, e trazer para a arte. Né? No caso, aqui, eu falo que essa imagem é perturbadora justamente por conta do próprio animal, né, ali morto, com esses resíduos que não foram adequadamente descartados. Por isso a importância, né, de reciclar, reutilizar. A separação do lixo é fundamental, né? É algo que nós estamos vendo aqui desde a primeira imagem, né? Chamando a atenção sobre essa ressignificação, separação do lixo, enfim. Nessa próxima imagem, o artista mineiro Getúlio da Mato trabalha com sucata. Ele recolhe todo tipo de objeto descartado, como tampas plásticas, pedaços de madeira, brinquedos. Com esse universo variado, recria objetos cheios de significado. Seu ateliê é um bondinho estacionado em uma ladeira de Santa Teresa, bairro da cidade do Rio de Janeiro. E nessa foto, que a gente já viu e que vocês estão acompanhando aí no livro de vocês, mostra então a obra Zeferino, abismado com o conforto da cidade grande. Bom, né, conforto da cidade grande. Cidade grande, ela oferece tudo, né, por isso o conforto. Né? Basicamente, uma cidade grande funciona 24 horas por dia. Se você pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, você quase não vê caminhões de lixo, por exemplo, durante o dia. Eles trabalham à noite para não atrapalhar o trânsito. Entregas de comida 24 horas por dia. Cidades que não dormem, né? Vamos pôr assim. Então, e essa imagem, né, nos traz a reflexão, né, do custo por esse conforto. Né? Quem já andou por São Paulo, por exemplo, vê lá dois rios que estão mortos, que é o caso do rio Tietê e o rio Pinheiros. Né? Então, quando a gente passa por essas marginais, né, as margens desses rios, eles estão completamente poluídos. Né? Segue as imagens para vocês verem. E na sequência ainda da reutilização, né, nessa imagem que vocês vão ver agora, por meio do projeto Talentos do Brasil, as associações de artesanato das cidades de Coxim, Corumbá e Miranda, em Mato Grosso do Sul, desenvolveram bolsas, bijuterias, vestuário e acessórios, utilizando couro de peixes da região. Durante a Piracema, né, a Piracema então é o período de migração dos peixes e é quando a pesca é abundante. Né? O couro do peixe é descartado como lixo pelos pescadores. Né? Então, neste momento, o lixo dos pescadores se torna então objetos de adorno, de enfeite, e por esse projeto, né, Talentos do Brasil. Muito interessante, muito bacana e colorido, né? E por último, nós temos esta imagem da artista mineira Rosângela Renault, que reuniu no projeto Menos Valia 73 objetos antigos pertencentes ao universo da fotografia, encontrados ou adquiridos em feiras de antiguidades. Ela os recuperou e associou imagens antigas a cada uma dessas peças.
Depois organizou uma exposição que foi apresentada e leiloada na 29ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo em 2010. O projeto é uma ação em favor do aumento do tempo de utilização dos objetos, que se opõe ao consumo excessivo e procura valorizar a memória, né? Então, há alguns anos no Brasil, por exemplo, nós tivemos um grande incentivo para consumo, né? Consumir, consumir e consumir, né? Então, todos os anos no meu aniversário eu quero um celular novo. A cada 2 anos eu quero trocar o meu carro. Ou a cada 6 meses, ou a cada ano. Eu tenho 250 camisetas. Ah, mas saiu uma coleção nova, eu tenho que comprar algumas peças dessa nova coleção. Eu tenho 5 pares de tênis. Ah, mas eu vi mais um, aquele lá é bonito, eu vou comprar aquele lá. Então, nós tivemos ao longo desses últimos anos, né, dessas últimas décadas, principalmente ao longo dessas últimas 2 décadas, um aumento muito grande no incentivo ao consumo. Por quê? Porque consumo gera tributação, gera circulação de dinheiro, gera enriquecimento e bacana, né? Interessante do ponto de vista econômico de um país, de um estado, de um município. Mas se você parar para pensar no descarte, né, as coisas deixam de ter valor, né? Na verdade, a gente não pode ficar atribuindo muito valor às coisas, né? Valor a gente define a pessoas, né? Aos animais, à natureza. As coisas, os objetos, elas têm preço, né? Então, nós temos que precificar os objetos e valorizar as pessoas, valorizar o meio ambiente, né? Então, nós estamos tendo essa confusão entre essas duas palavras, né? Ah, quanto vale aquele celular? O celular não vale nada, ele tem preço. Quanto vale tal objeto? Aquele objeto tem um preço, né? Agora, pessoas, elas têm valor, né? Então, o valor, ela está na integridade, na moral, nesses conceitos, né, de redução, reutilização e ressignificação de objetos, né? Até alguns anos atrás, as lojas Renner, até comprei uma camiseta dessa, né? Uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, que tinha 3 palavras escritas no peito, né? Reduza, recicle, reutilize, né? Então, não é uma campanha nova, não é uma coisa absurda. Então, é um conceito que nós temos que aderir, né? O planeta pede por isso, né? Não é à toa as doenças novas, não é à toa o aquecimento global, não é à toa tudo que vem acontecendo, né? Justamente porque o nosso planeta ele está com a imunidade baixa, né? Até ouvi uma tirinha falando que o nosso planeta está com a humanidade baixa, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês consigam refletir de forma muito profunda em cima dessas questões levantadas, em cima dessas imagens que foram apresentadas, tá? E agora, ao final do painel, na página 33, vocês vão ter 3 questões, A, B e C, tá? A questão A, ela é de cunho pessoal, tá? E as questões B e C são levantamento dos dados e é só observar as imagens e refletir que é possível responder de forma muito simples, não vai exigir muito de vocês, tá ok? Então é isso, ó, um beijo, estou com saudades, espero revê-los muito em breve.